Nós estamos numa série de mensagens sobre Jesus, a maior entrega. Nos últimos domingos, estamos estudando sobre episódios da vida de Jesus, que irá culminar no culto de Páscoa, que acontecerá no dia 21 de abril. Jesus, a maior entrega. Na semana passada, o pastor Osnir falou conosco sobre a entrega pelo propósito, como nós podemos usar o nosso propósito de vida para glorificar a Deus e para nos entregarmos a Ele através disso. Na noite de hoje, dando continuidade a esta série de mensagens, nós vamos estudar um texto que mostra que Jesus tem uma entrega que nos dá esperança. Qual é a entrega que Cristo tem que nos dá esperança? É o que nós veremos essa noite. E para isso, eu convido você que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 7. Lucas, capítulo de número 22. Iremos ler a partir do versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Versículo 10. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Versículo de número 13. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso, partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Até aí, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que é revelada para nós, para que nós tenhamos sabedoria, para que nós tenhamos discernimento, e que o Senhor, com Teu Santo Espírito, esta noite, faça com que nós tenhamos essa sabedoria e discernimento, com que essa palavra aqui, Pai, faça sentido na nossa mente, faça sentido no nosso coração, que nós sejamos impactados, que nós sejamos transformados, Pai, para ser filhos melhores e servos melhores, para que o Teu nome e o Teu reino seja engrandecido. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Neste texto que nós lemos, Jesus reúne com seus discípulos para celebrar a última ceia antes da partida de Jesus. E eu convido você agora a se colocar no lugar desses discípulos. Esses discípulos que deixaram tudo e por 3 anos seguiram a Jesus. Discípulos que eram pescadores, que cada um tinha a sua ocupação. E quando eles tiveram um encontro com Jesus, tiveram um encontro verdadeiro e um encontro irresistível. E a palavra de Jesus para eles era a seguinte: larga tudo aquilo que vocês têm, deixa tudo de lado, largue sua família, largue sua profissão, vem e me siga.
E esses discípulos tiveram essa atitude de largar tudo e seguir Jesus. Por 3 anos eles foram alimentados por Jesus, eles viram Jesus fazendo milagres, eles viram Jesus curando paralíticos, eles viram Jesus transformando, multiplicando alimentos, pães e peixes. Quantos e quantos milagres eles viram Jesus fazendo e viviam nessa total dependência de Jesus. Até que 3 anos depois que todos esses acontecimentos se passaram, Jesus reúne todos ao redor de uma mesa e lhes dá a seguinte notícia: eu vou embora, eu vou ser entregue, eu vou sofrer e eu vou morrer. Imagine o que se passa na cabeça desses discípulos, homens que abandonaram tudo para seguir uma pessoa que se dizia ser o Filho de Deus. Comprovam através de milagres, através de sinais, mas chega um momento que ele diz: eu vou deixar vocês, eu vou ser entregue para sofrer. E aí, no final dessa ceia, ele ainda dá mais uma notícia, que será traído por um deles. Quantas notícias que podem deixar aqueles discípulos perplexos e apavorados? Quantas notícias que podem deixar aqueles discípulos desesperados? E quantas são as notícias que chegam para nós que podem também nos deixar perplexos, apavorados e desesperados? Como que nós podemos ter esperança em meio a tantas notícias ruins? Como nós podemos ter esperança quando nós nos sentimos abandonados? Como nós podemos ter esperança quando nós sentimos que fomos esquecidos ou deixados de lado? Talvez esses eram os sentimentos que se passavam ali na mente e no coração daqueles discípulos. Como que nós vamos experimentar a Páscoa com uma perspectiva de entrega? Tendo Jesus como nosso modelo maior, nós precisamos olhar para as atitudes de Jesus e ver que Cristo é capaz de entregar tudo nas mãos do Pai. E é este exemplo que nós devemos seguir. E eu convido você essa noite para olharmos para este texto e vermos algumas características, algumas entregas que Cristo teve e que nós devemos seguir este exemplo também. A primeira entrega que eu quero destacar nesse texto é a entrega do corpo. Versículo 19: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Jesus, ele entrega seu corpo. E quando nós falamos de corpo, o corpo ele pode ter alguns significados, algumas conotações bíblicas e também não bíblicas. Quando nós falamos de corpo, eu penso principalmente em 3 aspectos. Primeiro, o corpo de Cristo, literalmente. O corpo humano de Jesus, que foi entregue, que sofreu. Outro aspecto, eu penso no corpo de Cristo como comunhão, como igreja, como nós. Reunidos como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Mas eu também penso no corpo, literalmente, o corpo do ser humano, o nosso corpo, o meu corpo e o seu corpo. Jesus entregou o seu próprio corpo em favor de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E falando do nosso corpo humano, qual tem sido a nossa resposta a Cristo em relação a isso? Você tem cuidado do seu corpo? A Bíblia nos diz, lá em 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo não pertence a nós. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nosso corpo passa a pertencer ao Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E por isso nós devemos ter cuidado com o nosso corpo. Esse texto de Coríntios, ele está falando especificamente do cuidado do corpo quanto à imoralidade sexual. Nós devemos cuidar do nosso corpo em relação a isso. Aquilo que os nossos olhos veem, os sites que nós acessamos, os filmes que nós vemos, os programas de televisão que nós vemos. Muitas vezes nós somos conduzidos à imoralidade sexual através daquilo que nós olhamos.
Quando se fala em imoralidade sexual, muitas pessoas podem apenas pensar em adultério, sexo fora do casamento. Mas é aquilo que nós vemos, e o que nós ouvimos, e o que nós falamos, o que sai da nossa boca, as piadas indecentes, piadas imorais, que podem levar as pessoas ao escândalo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Mas além das questões de imoralidade sexual, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e nós devemos cuidar da nossa saúde. Cristo entregou o seu corpo e Ele sofreu para que nós tenhamos vida e a tenhamos plenamente, em abundância. E para nós termos uma vida plena, uma vida em abundância, é necessário cuidar não somente do nosso espiritual, mas também do nosso físico, do nosso intelecto, do nosso emocional. Você tem cuidado do seu corpo? Como tem sido sua alimentação, seus exercícios físicos? Quem conhece o pastor Evandro, ele não está aqui esta noite, mas sabe que o pastor Evandro tem uma alimentação extremamente saudável e pratica exercícios físicos. Aliás, os pastores dessa igreja são os pastores mais em forma do Brasil, não é, pastor Rodrigo? Nós fomos presenteados pelo nosso irmão Paulo, e toda terça e quinta nós fazemos treino funcional lá na Academia Winner. E quando ele vai dar o treino para nós, ele chega e fala: esses são os pastores mais em forma do Brasil. Nós estamos preocupados em cuidar da nossa saúde. Você tem separado um período no seu dia para fazer uma caminhada, para cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde? A sua alimentação, diminuir o refrigerante, diminuir a Coca-Cola, comer mais coisas saudáveis. Essa é uma luta que eu tenho, não contra o refrigerante, mas de uma alimentação mais saudável. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque isso é uma resposta de entrega do nosso corpo a Cristo. Assim como Jesus Cristo entregou o seu corpo. E aí tem outro aspecto do cuidado do corpo, que não é mais o nosso corpo, mas sim o corpo como igreja de Cristo. Quando Jesus ele se entrega, quando ele faz a entrega do seu corpo, essa entrega que pode nos dar esperança, ele entrega o próprio corpo para sofrer. Mas quando Cristo ele entrega o corpo, não é por acaso. Jesus ele não entrega o corpo e o seu sangue simplesmente por escolher. Não, isso tem um significado, isso tem um propósito. Jesus poderia ter falado: este é meu cérebro que eu entrego em favor de vocês. Ou este é meu coração que eu entrego em favor de vocês. Este é meus ossos que eu entrego em favor de vocês. Mas não, ele é específico. Ele fala sobre o corpo e sobre o sangue. Isso tem um significado. Porque no Novo Testamento, a partir da entrega do corpo de Cristo, é que surge a igreja. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Com muitos dons, com muitos talentos, nós, igreja, somos o corpo de Cristo. De maneira diversificada, de maneira variada, cada um com suas qualidades, cada um com seus defeitos, mas nós somos o corpo de Cristo. A igreja presbiteriana independente não fica localizada na rua Sequeira Campos 815. A igreja presbiteriana independente fica localizada em qualquer lugar que nós estejamos. A igreja presbiteriana independente se localiza na sua casa, quando tem uma célula lá. Se localiza nas escolas, quando o Ministério Central Kid, o Ministério Upgrade se fazem presente nas escolas. Nas faculdades, quando o Ministério Geração se faz presente nas faculdades. Porque nós, pessoas, formamos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado somente após a entrega de Jesus, a entrega do seu corpo. Por isso que Cristo diz: este é o meu corpo entregue em favor de vocês. Porque a partir disso se dá surgimento à igreja. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre o corpo de Cristo, fala sobre a unidade na diversidade. E Paulo relata nesse capítulo várias características do corpo. E no versículo de número 12 ele diz assim: porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também. Nós temos os nossos
defeitos, temos as nossas qualidades, e juntos nós formamos a igreja de Cristo, nós formamos o corpo de Cristo. E por isso que nós viemos aqui todo domingo e nos reunimos, por causa uns dos outros. Nosso propósito é um propósito comum, que é glorificar o nome de Deus, mas glorificarmos juntos. Por isso que em diversos momentos nós falamos, olha para a pessoa que está do seu lado, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. E a gente sabe, eu sei que tem muita gente que não gosta disso, que fala, olha para o cara que está do seu lado, olha para o irmãozinho que está do lado. Eu sei que tem gente que não gosta, que acha chato, que acha desagradável. Mas nós estamos aqui para glorificar a Deus com os nossos irmãos. Porque ser igreja é glorificar a Deus juntos, como corpo de Cristo. Eu posso glorificar a Deus na minha casa sozinho. Mas sozinho eu não sou o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo com as pessoas que estão ao meu redor. Por isso que eu não gosto particularmente quando eu estou em alguma igreja e o pastor fala assim, feche os seus olhos e esqueça a pessoa que está do seu lado. Não, não esquece a pessoa que está do seu lado. Você está aqui por causa dela. Essa semana eu atendi uma adolescente e ela falava assim, estou me sentindo mal porque eu tenho ido algumas vezes à igreja só por causa das pessoas. Eu falei assim, você tem que se sentir mal se você for só por isso. Mas se você for por causa das pessoas e por causa de Deus, não se sinta mal. Porque nós, como corpo de Cristo, como comunidade, precisamos nos reunir para glorificar o nome de Deus. E nós fazemos isso através da entrega do corpo de Jesus Cristo, que Ele anunciou ao redor dessa mesa junto com seus discípulos. No versículo 19, ele termina dizendo, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Esse é meu corpo oferecido por vós, façam isso em memória de mim. A expressão oferecido por vós, ele traz uma prenúncia à morte de Jesus no Calvário. E ele está dizendo, façam isso em memória de mim. Por isso que todo primeiro domingo do mês, nós nos reunimos ao redor dessa mesa para lembrar o sacrifício e a entrega do corpo de Cristo. E essa entrega é que nos dá esperança. A entrega do corpo. O segundo aspecto que eu quero levantar aqui essa noite para nós, que está no texto, é a entrega do sangue. Versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A entrega do sangue, o sangue tem uma importância vital no nosso corpo humano. O sangue ele é responsável por levar a oxigenação para todos os órgãos do nosso corpo. É como se ele fosse a comunicação entre os órgãos do corpo humano. O sangue é vital para a vida. Um ser humano tem em média 5 litros de sangue. São mais ou menos 70 ml por quilo de sangue. E aí existem vários tipos de sangue, nós estudamos isso na escola, não sei se você se lembra. Eu, como não me lembrava muito bem, fui pesquisar essa semana. E os principais tipos de sangue que são considerados são o O negativo, que pode doar para todos, e o AB positivo, que é o receptor universal. Mas existe um tipo de sangue, que é um sangue raríssimo, que é o sangue RH nulo, que também é conhecido como sangue de ouro. O sangue de ouro, o sangue RH nulo, ele pode doar para todas as pessoas também, e ele é muito eficaz na cura de doenças, na cura de determinadas doenças que são muito difíceis. Porém, ele só pode receber o sangue de RH nulo. Então, uma pessoa que tem o sangue RH nulo, ela pode doar para todas as pessoas do mundo, mas ela só pode receber de pouquíssimas pessoas, porque desde os anos 60 só foram registrados 43 pessoas com esse tipo de sangue. Pouquíssimas pessoas. E nós acompanhamos aí campanhas de doação de sangue, e é muito importante que haja essa doação de sangue, e por exemplo, esse sangue RH nulo é um sangue raríssimo, um sangue importantíssimo. Mas esse sangue de ouro, esse sangue RH nulo, não se compara à importância do sangue de Jesus Cristo que foi derramado em favor de nós. A doação de sangue que nós fazemos aqui no hospital é muito importante.
E nós devemos sim doar sangue. Tem várias campanhas, aliás, tem uma nova campanha agora, dizendo que se você vai ter uma cirurgia nos próximos 6 meses, você não vai poder doar sangue. Então, incentivando você a doar seu sangue antes da sua cirurgia. Se você vai viajar para determinados lugares também, para o exterior ou para lugares dentro do país também, você, depois disso, precisa ficar 1 ano sem doar sangue, porque são zonas de risco. Então, existem campanhas que você doe sangue antes de viajar. A doação de sangue aqui nos dá uma vida passageira, nos dá uma melhora passageira, porque um dia todos nós vamos morrer. Mas a entrega do sangue de Cristo derramado na cruz nos dá a salvação e a vida eterna. O sangue, ele tem uma importância muito grande, a entrega do sangue de Cristo. Porque o sangue, no Antigo Testamento, é o que sela os pactos. O sangue, no Antigo Testamento, é o que perdoa os pecados. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Antes do sacrifício de Jesus, antes dele se entregar por nós, no Antigo Testamento, toda vez que era cometido um pecado, para esse pecado ser perdoado, precisava haver derramamento de sangue, sacrifício de um cordeiro. Até que Jesus Cristo, o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeitos, derramou seu sangue puro, seu sangue precioso, seu sangue valioso, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados de uma vez por todas. Todos os pecados que nós cometemos são perdoados pelo sangue de Cristo. Todos os pecados que nós ainda vamos cometer são perdoados pelo sangue de Cristo. O sangue é o que sela, o sangue é o que dá valor a esta aliança. Jesus diz: este é o cálice da nova aliança. Através do sangue de Cristo existe uma nova aliança. Através dessa entrega, esta é uma entrega que nos dá esperança. Jesus, quando ele está reunido ali com seus discípulos, ao redor daquela mesa, onde eles estão aflitos, onde eles estão angustiados, pois eles estão começando a entender que o Mestre, que Jesus, vai deixá-los, que ele precisa sofrer. Ele dá a entender àqueles discípulos que, a partir daquele derramamento de sangue, eles serão perdoados, os seus pecados serão lavados e eles serão regenerados. Porque é o sangue que nos dá a garantia de que nós somos purificados. Através desse derramamento de sangue. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esse é o texto que está lá em Jeremias 31, 31. Já dizendo, já profetizando sobre o derramamento de sangue, sobre quando haverá essa nova aliança. E essa nova aliança só é possível através do derramamento de sangue, esse sangue que nos limpa, que nos lava e que nos regenera. Jesus Cristo entregou seu corpo. Jesus Cristo entregou seu sangue. E ainda nesse texto nós podemos ver um terceiro aspecto que Cristo entrega, que é a entrega do seu futuro. Jesus sabia de muita coisa que ia acontecer, ele sabia de todas as coisas já que iriam acontecer nos seus próximos passos. E ele entrega seu futuro ao Pai. Muitas vezes nós confundimos entregar com estar despreparado. Você precisa entregar seu futuro nas mãos de Deus. E aí você vai, então eu vou entregar meu futuro nas mãos de Deus. Estou desempregado, não vou nem distribuir currículo mais, porque eu estou entregando meu futuro nas mãos de Deus. Entregar o futuro nas mãos de Deus não quer dizer estar despreparado. Se você olhar aí na sua Bíblia, mantenha ela aberta. Jesus, versículo 8, Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa.
A refeição da Páscoa exigia algumas coisas, não era uma refeição simples. Ela exigia um lugar especial, um lugar que precisava ser preparado. E aí os discípulos perguntam: onde queres que preparemos? Jesus, onde que a gente vai preparar essa Páscoa? E essa é uma pergunta natural para aqueles dois discípulos, porque eles eram galileus, eles não estavam familiarizados com o lugar onde eles estavam, que era Jerusalém. Então Jesus responde o seguinte para eles, versículo 10: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar. Digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Segundo o comentarista bíblico, Jesus já tinha deixado tudo preparado. Jesus já havia deixado tudo preparado. Jesus sabia do futuro, ele tinha seu futuro entregue nas mãos do Pai, mas mesmo assim ele estava preparado. Existe uma outra linha que diz que foi uma profecia de Jesus, que Jesus já sabia onde estariam aquelas pessoas, onde estariam aquele homem, e que naquele lugar teria vaga para eles comemorarem a refeição de Páscoa. Porque naquele contexto eram lugares muito concorridos e era difícil de encontrar um salão preparado para a Páscoa, mas Jesus já estava preparado, tendo ele feito uma profecia ou tendo ele reservado aquele lugar com antecedência. Jesus estava preparado, ele tinha esse equilíbrio de entregar o futuro na mão do Pai e também estar preparado. E ele manda com que os discípulos façam ali os preparativos, e a refeição da Páscoa exigia certos preparativos, era uma refeição onde eles não poderiam comer sozinhos, a refeição de Páscoa não se devia comer sozinho. Geralmente em grupo de 10 a 20 pessoas, então para um lugar caber 10 pessoas, tem que ter um certo preparo, tem que ter uma reserva antes, e Jesus, mesmo entregando o seu futuro, estava preparado. Era uma refeição muito importante, onde eles deviam comer reclinados. Se você olhar aí na sua Bíblia, no versículo de número 14, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E essa refeição tinha outras exigências também, como a inclusão de ervas amargas, e era uma refeição muito importante naquele contexto. E eu fico pensando, imaginando também Jesus sentado naquela mesa, sabendo de tudo aquilo que iria acontecer. Sabendo que Pedro iria negá-lo, sabendo que Judas iria traí-lo, e ainda assim, ele está ali celebrando a ceia com seus discípulos. Qual será a expectativa que havia no coração de Jesus? Qual é a expectativa que tem no nosso coração em relação às coisas que vão acontecer? Muitas vezes nós caímos no erro de transformar a nossa expectativa em ansiedade. Não confiamos plenamente no que Deus tem preparado para nós e ficamos ansiosos. E sabe qual é o oposto da palavra ansiedade? Paz. Quando nós não estamos em paz, nós estamos ansiosos. E Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículos de número 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O próprio Jesus estava lidando com expectativa, não transformada em ansiedade, mas ele sabia lidar com aquilo. No Sermão do Monte, Jesus havia falado muito sobre a ansiedade no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo de número 24. Jesus lá dizendo no Sermão do Monte, o texto que diz que as flores do campo não se preocupam com o que vestir, e as aves do céu não se preocupam com o que comer, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Se Deus dá para as flores e para as aves o alimento necessário e as vestimentas necessárias,
e as mais belas vestimentas, pois nem o rei Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu tão bem como as flores do campo. Se Deus, o Pai, dá isso tudo para as flores do campo e para as aves do céu, quanto mais a nós, que somos os seus filhos. Por isso nós precisamos confiar em Deus. Por isso nós precisamos nos entregar a Ele, entregar nosso futuro, entregar nossa esperança. Não ficar ansioso por coisas que virão. Não ficar sofrendo por coisas que ainda nem aconteceram, coisas que nem podem vir a acontecer. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Jesus, Ele seria entregue de qualquer maneira. No versículo de número 22 e 23, diz: o Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Se Judas não tivesse traído Jesus, seria entregue da mesma maneira, porque Jesus já tinha entregue no futuro, sabe qual era o propósito. Com a traição de Judas, sem a traição de Judas, Jesus entregaria o seu corpo, derramaria o seu sangue a nosso favor. E Jesus estava em paz com isso. Jesus estava em paz com isso. Existe um outro texto, visto pela perspectiva do evangelista Mateus, está lá em Mateus 26, conta essa mesma história, mas no finalzinho dessa história lá tem um detalhe interessante. Versículo 30 do capítulo 26 de Mateus diz que, após tomarem a ceia, a última ceia de Jesus, os discípulos saem juntamente com Jesus cantando. E quando nós estamos cantando, depende da música, mas geralmente quando nós estamos cantando, é porque nós estamos tranquilos. E aí eu fui dar uma pesquisada para ver o que esses discípulos estavam cantando. E alguns comentaristas bíblicos dizem que eles estavam cantando os salmos de número 115 e o salmo de número 118, que são cânticos de esperança e confiança. Salmo de número 115, o pastor William leu conosco no início do culto. É um salmo que relata confiança em Deus. É um cântico que nos dá esperança. Como alguém que sabia que estava prestes a morrer, como discípulos que sabiam que estavam prestes a ser abandonados pelo seu mestre, conseguiam cantar cânticos de confiança e esperança. Porque Cristo havia entregue o seu futuro nas mãos do Pai. Jesus Cristo se entregou e nós devemos seguir o seu exemplo. Entregar a nossa esperança, porque a nossa esperança é no próprio Jesus. Nós entendemos e nós já sabemos que Ele morreu e que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. Os discípulos viviam apreensivos com o que aconteceria. E depois eles, ao verem a ressurreição de Jesus, ao se depararem com Cristo ressurreto, eles tiveram a paz. E hoje nós já sabemos disso tudo. Por isso nós precisamos entregar o nosso futuro nas mãos de Deus. Romanos 12:12 diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Vão vir dias difíceis, vão vir dias de luta, mas nesses dias nós precisamos também estar entregues, nosso futuro entregue, sabendo que a nossa esperança é em Cristo Jesus, que já morreu, que já entregou seu corpo, derramou seu sangue e ressuscitou. Romanos 5:5 diz que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele concedeu em nós. Onde você tem colocado a sua esperança? Você tem colocado a sua esperança em bens materiais? Você tem colocado a sua esperança em pessoas? Você tem colocado a sua esperança no futuro, em expectativa de coisas que vão acontecer?
Quando eu terminar minha faculdade, aí sim eu vou estar feliz. Quando eu conseguir casar, aí eu vou estar feliz. Deus, me ajuda a casar. Deus, ajuda uns irmãozinhos aí que precisa casar, Deus. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir comprar um carro novo, uma casa nova, aí eu vou ser feliz. No que você está colocando a sua esperança? Onde você está colocando a sua esperança? Jesus Cristo, sentado com os seus discípulos, sabia que estava tomando a sua última ceia. Versículo 16: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Era uma ceia de despedida. Cristo sabia que era a sua última ceia, a sua última refeição ali, junto com seus discípulos. E ele estava entregue nas mãos do Pai. Jesus sabia que ia sofrer, Jesus sabia que ia ser traído. E ele estava entregue nas mãos do Pai. Mas a boa notícia é que o próprio Jesus diz: a próxima vez em que eu comer dessa ceia, vai ser no reino do meu Pai. E se hoje for a última vez que você for participar dessa ceia? E se hoje for a sua última refeição? Você está preparado para fazer sua última refeição? Jesus estava preparado, mas você está preparado para participar da sua última ceia? A boa notícia é que não tem problema nenhum se essa for sua última ceia, porque se essa for a sua última ceia, a próxima ceia que você vai participar, a próxima ceia que você vai comer, vai ser no reino do Pai, no reino de Deus, onde não existe dor, onde não existe choro, onde não existe tristeza. Mas para nós participarmos dessa ceia na presença do Pai, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar entregues e nós precisamos estar rendidos. Essa mesa aqui em que nós vamos participar daqui a pouco, tem que nos fazer refletir, tem que fazer olhar para dentro de nós mesmos, nos examinar como que está a minha vida. Como que está a minha vida? E não deixar de tomar esta santa ceia, porque a sua vida está errada, mas sim consertar a sua vida para você participar dessa mesa. Porque essa é a mesa do perdão dos pecados, esta é a mesa da entrega do corpo, da entrega do sangue, da entrega do futuro. Essa não é a mesa da Igreja Presbiteriana Independente Central de Presidente Prudente. Essa não é a mesa dos evangélicos. Essa não é a mesa de quem dá dízimo, de quem dá oferta. Essa aqui é a mesa do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por amor de todos. Se entregou por amor de todos. E todos que o aceitaram e que o receberam, podem e devem participar dessa mesa. E aí essas pessoas vão entender e vão saber que toda a vida, a maneira com que ela vai viver é uma resposta, é uma consequência da sua entrega. Por isso, as pessoas que participam dessa mesa têm uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Você está preparado para fazer a sua entrega? Convido você a fechar seus olhos nesse momento e abaixar sua cabeça. Olhar para dentro de você. Examinar o seu coração. E falar para Deus aquilo que você precisa entregar nas mãos dEle. O que você precisa entregar nas mãos do Pai? Você precisa entregar seu corpo? Você não está vivendo de maneira adequada? Você não está vivendo de uma maneira que agrada a Deus? Onde você tem colocado a sua esperança? Você não está sabendo lidar com a ansiedade, com a expectativa?
Você precisa se entregar mais pelo corpo de Cristo, pela igreja. Sua esperança, minha esperança e nossa esperança deve ser colocada em Cristo, não em pessoas, não em bens, não em situações, não em coisas que irão acontecer. Nós precisamos nos entregar nosso futuro e colocar nossa esperança nas mãos de Deus.